Nosso próximo sinal que a gente vai estudar é o fake, tá? O fake é um sinal de falsa ruptura do... O fake nada mais é que é um falso rompimento, tá? Então aqui nós temos dois tipos de sinais, o de compra e o de venda. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter o padrão de inside bar, né? Que seria essas duas primeiras velas. Esse é o primeiro fato, tá? E o segundo, a gente tem que ter um rompimento, se for uma venda da máxima, e aqui perdendo essa linha aqui, ó, do inside. Tá? Ele tem que ter o rompimento da máxima, o candle tem que sair daqui, ó, o candle está iniciando aqui, certo? Ele vai vir aqui, vai fazer o rompimento, a gente vai ter uma região, fez o rompimento, ele vai voltar e a venda seria na perca do inside. Então aqui teria formado um fake. Então a entrada seria nessa linha aqui, ó, a venda, certo? Na compra, mesma forma, a gente tem um inside. A gente vai esperar o candle vai estar se formando aqui. A gente vai esperar ele fazer o falso rompimento, né? Ele vai estar na região e vai estar brigando aqui. O candle vai estar em andamento, né? Ele vai voltar e vai romper o inside. E é aqui que a gente entra na compra, tá? Muitas das vezes o fake vai fechar um pouco mais acima do rompimento, ou pode só romper e voltar e fechar um candle negativo, mas vai ter acionado o fake, tá? O acionamento seria aqui, nesse inside, tá? E essa situação basicamente é o fake. Eu tenho vários exemplos aqui para dar para vocês, né, do e-book. Aqui a gente tem um sinal de inside que formou, certo? O preço rompeu a máxima, voltou, ele abriu aqui, ó, foi lá, rompeu, voltou, acionou o fake e fechou aqui embaixo. Ó, o acionamento seria aqui do fake. É um sinal que o pessoal tem mais dificuldade de entender, mas ele é bem simples, não adianta, não tem complicação. Aqui a gente tem um inside, né? O candle vai abrir aqui, vai lá, aqui vai ter uma região, é claro, né? Sempre vai acontecer isso numa região. O preço vai romper, vai ficar brigando e vai voltar com força e vai testar romper o inside bar. Aí vai acionar o fake, tá? Aqui ele fechou acima. O acionamento seria aqui, ó, no rompimento do inside. Stop, né? Se for swing, você pode colocar um tick abaixo do pavio, né? Se for day trade, vocês sabem que a gente afasta a região. Então a região estaria mais ou menos aqui, tu poderia colocar aqui embaixo, ó. Tá? Ou se a região fosse um pouquinho mais grossa, fosse desse tamanho, tu colocaria aqui mais abaixo, tá? No day trade, tá? Operações de 5 minutos, 15 minutos, você tem que afastar o stop da região. Esse é o mais importante. Já no swing, você pode deixar um tique abaixo do pavio. Só em swing. Swing é diário e candle diário, né? E semanal. Até no H4 daria para deixar um pouco com um tique abaixo, tá? Mas não é recomendável. Bom sempre deixar afastado. Só diário e semanal, tá? Que tu deixa um tique. Aqui a gente tem mais outro exemplo. Não é um padrão que vai acontecer sempre, tá? Mas quando acontece o mercado anda forte. E aqui a gente tem um inside, certo? A barra mãe, a barra filha. O candle abre aqui, ele vai lá, faz o falso rompimento ele vai estar aqui vai ter uma região, né? Ele abre aqui, faz o falso rompimento, volta forte e aciona um sinal, bem aqui, ó. Certo? O stop um tick acima, se for um swing trade. Se for day trade, a região vai estar mais ou menos aqui, tu tem que afastar o stop mais ou menos aqui, ó. Para não correr o risco de pegar. Aqui nós temos mais um exemplo de compra. Ó, a região é aqui, certo? A gente teve um inside bar formado. O preço ele abriu aqui, foi lá embaixo, né? Penetrou bem a região, voltou, acionou o fake, que seria essa linha verde, né? E fechou aqui abaixo, ó. Mas o acionamento da operação já está executado. Se fosse operação de swing, tu coloquei um tick abaixo
do pavio, né? Operação Day Trade, já que a região está aqui em cima, eu só afasta um pouquinho aqui, ó. Dá para deixar próximo ao pavio, porque a região está aqui, ó. Que seria essa aqui, certo? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Aqui basicamente não é um fake, tá? É um inside. O fake teria que romper. Não dá para considerar um fake aqui, dá para ali, mas é um inside. Mas eu coloquei um exemplo ali, mas enfim. Aqui nós temos um fake de compra. Provavelmente aqui tem uma região, né? Na maioria das vezes vai ter uma região. Sinal não acontece à toa, tá? O que aconteceu? Formou um inside, né? O candle abriu aqui, foi lá embaixo, não chegou a romper, mas foi lá embaixo, voltou e acionou, tá vendo? Aqui seria a compra. Operação de swing, você pode deixar um tick abaixo, né? Operação de day trade, tu pode afastar da região, né? Pode ser que a região no day trade seja isso tudo aqui. Pode ser que tu tenha que afastar um pouquinho mais. O importante é você afastar da região. Aqui nós temos um fake de venda bonito, né? Perfeito praticamente. A gente tem um inside bar, tá vendo? O preço abriu aqui, foi lá em cima, voltou, acionou a entrada e fechou aqui embaixo, tá vendo? A entrada seria aqui, executada bem no inside bar. O stop, um tick acima se for operação de swing trade, ou afastado da região se for day trade, tá? A região do day trade é isso tudo aqui, geralmente, tá? Já no swing trade a região é um pouquinho menor. Não é regra, mas importante no day trade você afastar da região, para não correr o risco de levar violino. O acionamento é no inside aqui, ó. Tá? É quase igual ao inside, o fake. Aqui nós temos um exemplo de compra. Nós temos um inside, né? O fake sempre vai ter inside antes. Vai ter a abertura do candle, tá vendo? Ele foi lá embaixo, voltou e acionou o inside, né? Isso aqui seria um fake, um falso rompimento do sinal de inside, tá? Stop um tick abaixo se for operação de swing, né? Ou se quiser também tu pode afastar. Isso aqui eu estou dando uma ideia de como eu faço, tá? Eu geralmente gosto de colocar um tick abaixo em operações de swing. Mas você pode colocar afastar da região também na operação de swing, tá? A região provavelmente vai estar aqui, ó. Tu vai ter uma escolha. O stop é você que vai ter que medir. Tu tem que colocar num ponto seguro, que você se sinta seguro, tá? Aqui mais um fake perfeito de venda. A gente vai ter um inside bar, certo? O preço vai abrir, vai acionar esse inside, vai voltar, vai acionar a venda e vai... Aqui o fechamento foi bem abaixo do acionamento, tá? O acionamento foi aqui, abaixo da vela do inside, stop um tick acima se for swing, né? Ou afastar da região, se for day trade, swing também dá para afastar da região. Isso aí vai depender de cada trade, tá? Eu gosto de, em operações de swing, colocar um tick acima do pavio, tá? Aqui nós temos mais um sinal de compra. Região isso aqui, ó. Fundinho duplo, clássico. Aqui a gente tem a barra mãe e o inside bar, certo? O preço abriu aqui, fez o falso rompimento, voltou, acionou a compra, né? Foi lá em cima e voltou e fechou aqui, ó. O acionamento seria mais ou menos aqui, certo? Falso rompimento do inside, né? Basicamente que se for ver para o outro lado seria um acionamento de uma continuidade, só que ele aciona e volta tudo e falha, e aciona aqui em cima. Aqui tem as vantagens e as desvantagens da estratégia, tá? Bom, agora eu vou mostrar no gráfico, não é um sinal que aparece toda hora, tá? É um sinal que aparece lá de vez em quando. Ó, aqui eu até destaquei esse sinalzinho. Ó, aqui nós temos uma região do bola, né? Provavelmente lá também deve ter uma região lá para trás. Só estou querendo mostrar o sinal aqui, ó. Temos o inside, o preço abriu aqui, foi lá embaixo, certo? Voltou, acionou a entrada que seria aqui, em cima do inside. O stop seria mais ou menos aqui, afastado da região, né?
E é isso, o sinal é bem simples, não é tão complicado. Vamos ver se nós temos outro exemplo aqui. Esse sinal de fake ele não vai acontecer toda hora. Ó, aqui a gente tem um fake. Nós temos um inside bar aqui, tá vendo? Inside bar. Ele abriu aqui o preço, foi lá embaixo, voltou e acionou mais ou menos aqui a entrada do fake. O stop. Aqui nós temos bola, o stop seria mais ou menos aqui, ó, abaixo do bola, tá? Porque o preço pode vir, acionar a tua entrada ali, pode vir aqui testar o bola e continuar subindo, tá? Então aqui teria que ficar abaixo do bola. E o preço acabou andando bastante, né? Ó, tem mais um fake de venda aqui. Deixa eu ver se tem uma região ali para mostrar. Ó. É só vir aqui para trás, ó, tem a região, tá vendo? Então, basicamente, aqui nós temos um candle de inside bar, né? A gente tem um candle que fez o rompimento lá acima, voltou, acionou a vela, né? Chegou até testar a zona cega e foi, tá vendo? Bem simples. Ó, para ver mais com clareza. Ó, inside bar, tá vendo? O acionamento foi aqui, né? O preço ele abriu aqui, foi lá em cima, penetrou a região, voltou, acionou o fake, foi lá embaixo, né? Voltou e fechou aqui, ó. Mas acionou o fake, o stop afastado da região, é claro. A entrada seria aqui, o preço chegou a testar a zona cega. Se você não tivesse pego aqui nessa venda, se tivesse perdido a entrada, poderia colocar maior limite aqui, né? Porque ainda o trade continua em andamento. E o stop acima da região. Não é complicado esse sinal, é bem simples de utilizar e de identificar também. Vamos usar aqui o euro USD no diário para nós identificar algum sinal de fake. Não é um sinal que acontece toda hora, tá? Temos dois fake aqui. Temos um aqui, né? Um inside bar. O preço abriu aqui, foi lá em cima, fez o falso rompimento e voltou. Só que aqui é mais um pin bar do que um fake, porque o fake teria que perder esse inside, tá vendo? E aqui acabou formando esse pin bar e acionou um pouco mais acima. Então aqui eu considero um pin bar. Aqui a gente tem mais um fake de venda, um inside bar. O preço abriu aqui, foi lá. Aqui também dá para considerar um inside. É um sinal raro, não vai acontecer toda hora. Ó. O acionamento foi aqui. Esse candle aqui, ó, teria que ir lá em cima fazer o falso rompimento e acionar aqui no inside, tá? Então não dá para considerar. Aqui também tem que considerar um inside. Aqui um sinal de pin bar e aqui um sinal de inside. Deixa eu ver. Não é um padrão que acontece toda hora. Mas quando ele acontece, tem que aproveitar porque é um padrão que ele funciona bem. Deixa eu ver se eu não encontro aqui. Ó, aqui nós temos um sinal de inside bar, né? O preço abriu aqui, foi lá, rompeu. É quase igual o acionamento de uma continuidade, voltou, acionou e continuou caindo, tá? Bom, basicamente é um sinal que não acontece toda hora, é meio que raro acontecer, mas quando acontece vocês têm que aproveitar. E eles são um dos sinais que eu mais gosto de operar, né? Que seria o pin bar, o inside bar e o fake. Esses são os sinais que eu mais gosto de operar. Por quê? Eles são sinais de reversão, tá? E eu gosto de pegar a reversão. A maioria das reversão vai me proporcionar um risco-recompensa maior, entendeu? Por isso que eu gosto dessa reversão.